eu me converti em nome de uma proposta de oração. Eu sou fruto de uma oração própria. Eu mesmo orei e Deus ouviu minha oração de uma forma tão linda que eu digo assim, meu Deus do céu, Deus é tremendo com a minha pessoa, viu? Eu morava lá e eu gostava muito de ler, né? E não sei como foi, eu recebi um livro. E aí, um livro que vinha, era de um jogador, que ele fez como é que diz mesmo, uma campanha. E aí esse livro era um livro que falava de fé, falava de coisas espirituais. E quem recebesse o livro tinha a proposta, no final tinha ai, misericórdia, Jesus. Tinha uma ficha, para você mandar esse livro para outra pessoa. Aí você colocava o endereço, tudo direitinho. E naquela época eu morava no interior e lá a gente não tinha internet, né? A gente só tinha carta, a gente recebia carta. Era uma bênção quando o ônibus chegava que entregava as cartas, era o cobrador que trazia o malote, né, do correio, e aí, Jesus, que alegria, a gente já ficava pensando, já ficava assim na expectativa quando o ônibus chegasse para ver se via alguma carta, né, para a gente. Eu recebia bastante carta, eu recebia muita carta. E aí eu recebi esse livro, e foi assim, na época eu era católica, né, rezava missa, era catequista, fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica. Eu sempre fui muito envolvida assim, com coisa de crente. Sempre fui muito envolvida com esse negócio de crente. Já estava no meu DNA, eu acredito, né? Deus já tinha colocado ali, ó. Tu vai ser crente, amiga, tu vai ser crente, não tem pra onde correr, não. Aí eu vesti short curto, fiz um monte de coisa, e Deus ali atrás de mim, foi uma bênção, Deus atrás de mim o tempo todo. Aí eu achei de orar. Orei, amiga, e aí quando eu orei, aí eu comecei a ler o livro, Primeiro eu comecei a ler no livro, porque eu já gostava muito de ler. Aí comecei a ler no livro. Quando eu li o livro, falava de oração. Eu nunca tinha orado. Por incrível que pareça, eu rezava a missa, fazia tudo, mas não orava. Eu não sabia desse propósito de realmente, assim, a gente orava, porque eu cresci num ambiente a despeito de não ser, assim, de crente, mas minha mãe, ela era religiosa. Ela não era de ir muito para a missa, mas ela era religiosa, assim, a gente tinha que orar antes de comer, mas orava o quê? O Pai Nosso, orava a Ave Maria, eu sabia o credo de cor, então eu sabia, assim, tudo que era daquela alçada ali, eu sabia. Então, aí o que acontece? Eu fiquei, naquele momento que eu recebi o livro, fiquei empolgada, quando eu vi lá e tinha, assim, eles fizeram uma cruzinha assim, né, fizeram uma imagenzinha da pessoa orando, e como era a oração chegar a Deus, e aquilo para mim foi... Eu falei, meu Deus, como é que eu posso orar? E Deus pode me ouvir? Porque até antes eu orava para, né, assim, não orava, rezava a missa, a gente fazia todo aquele processo. Lá no meu interior era Santo Antônio Padroeiro de lá, então nós orávamos, no mês de junho então tinha todo aquele ritual, né, o mês de maio em diante, mês de março, todo aquele processo. Então eu fazia tudo aquilo, participava de tudo. Mas aí eu senti necessidade de orar. E eu orei a Deus e disse, poxa, eu preciso ler a Bíblia, porque eu também não li a Bíblia. Eu lia os livrinhos, li o catecismo, li aquele folheto que vem para rezar a missa, que a gente fala uma parte e todo mundo responde a outra, entendeu? Então assim. Mas eu não lia a Bíblia. E aí, mas lá em casa tinha uma Bíblia velha, e eu peguei a Bíblia. Eu disse, meu Deus, aquele livro me levou para a Bíblia, porque tinha uns textos lá que falavam sobre oração. E aí eu fui para a Bíblia. Quando eu peguei minha Bíblia, eu não sei se porque a tradução da Bíblia era muito velha, muito antiga, eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o que estava escrito naquela Bíblia. E eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Eu lia gramática tanto. Eu lia tudo sobre o livro. E o que acontece? Eu não consegui entender o que estava na Bíblia, foi. Sim. Então aí eu orei para Deus, eu disse, Senhor, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler, preciso entender, como é que eu vou ler se eu não estou entendendo o que está aqui escrito? Mas eu não queria, eu tenho uma tia que ela é adventista, ela morava lá, ela já sabia que eu não queria ser crente, que eu já tinha dito que eu nunca na minha vida eu ia ser crente. Imagine, né? Nunca ia ser crente. Porque eu gostava muito de vestir roupinha curta, incrível isso, né? Meu Deus. Então eu não me imaginava. Aí você não viu a possibilidade de chegar até ela para perguntar. Eu tinha pavor de ser crente. Porque um dia chegou uma crente lá em casa e disse que eu ia para o inferno. As misericórdia, não gosto de crente. Como é que crente vai chegar na minha casa e vai dizer que eu vou para o inferno?
Aí aquilo foi chato. Aí, pronto. Aí eu fiquei, aí eu disse assim, bem, eu não vou falar com minha tia que eu quero estudar a Bíblia, porque se eu falar que eu quero estudar a Bíblia, vai pensar que eu quero ser crente. Não, eu vou falar com minha tia, aí eu falei com ela, minha tia, vê aí como a senhora consegue falar com o Carlos Eduardo, para ele me mandar um dicionário para que eu possa entender, um dicionário que tem as palavras da Bíblia, não sei por que eu falei isso, mas eu pedi para ela, pedi para Carlos me mandar um dicionário para eu entender a Bíblia. E aí, porque aí eu fazia sozinha, não precisava de ninguém ali, entendeu? Porque eu não queria que ninguém me pressionasse para ser crente. Mas o que foi que aconteceu? Isso não aconteceu. Aí eu orei a Deus, pedindo que eu queria entender, e aquilo ficou na minha mente. Todo dia eu li o livro, e todo dia eu tentava ler a Bíblia, mas não conseguia entender, fui deixando. Aí passou 2 meses depois da oração, chegou na casa da minha tia Joana, lá no interior, um povoado de Entre Rios, porque eu não morava dentro de Entre Rios, não, gente. É 14 quilômetros de Entre Rios, a sede. Era uma roça mesmo. É roça mesmo, um povoadozinho maravilhoso, chamado Serraria, um lugar lindo, extraordinário, cheio de montanhas. É serra, por isso chamava de Serraria, porque é cheio de serras mesmo, cheio de montanhas, assim, rios, assim, uma maravilha. Um lugar muito gostoso, mas interior mesmo, onde a gente carregava a água do rio, né? Era uma benção. Aí, assim... Aí foi que depois de 2 meses da oração chegaram 2 missionários lá na casa de minha tia Joana. Aí um dia de tarde ela chegou lá em casa para me pedir um favor. E eu não podia negar para minha tia, né? Aí minha tia chegou lá, vê como Deus trabalha. Deus é assim, Deus é específico em trabalhar com pessoas específicas. Ele chegou lá em casa e disse assim, ela chegou lá em casa e disse assim, foi lá e me apresentou para mim, apresentou para minha mãe os dois missionários. Era o Washington, olha o nome. O Washington. Olha o Washington, fique ligado aí. O Washington, você fique ligado se você estiver aí. Foi o Washington que foi lá, o Washington. E o nome do outro era... Bem que aquele cabelo branco dele não me engana. Pois é, bem com aqueles cabelos brancos, né? Pois é, já era velho. Chegou lá o Washington e Marcelo o nome do outro. Não, estou mentindo, Samuel. E aí minha tia me pediu um favor. Ela disse assim, Gelsa, minha querida, olha, essas 2 pessoas chegaram lá em casa e vão passar um período aí, vão fazer uma programação falando sobre saúde, falando sobre aquele linguajar todo que a gente já conhece, né? E eu estou agora com problema, porque eles precisam visitar as pessoas. Como sua tia já está velha, precisa de alguém mais jovem para fazer isso. Eu estava na época com 17 anos, bem jovem ainda, né? Com bastante energia. E aí... eu disse, tudo bem, minha tia, não tem problema não. Aí foi eu, meu shortinho, né? Não tinha roupa, era meu shortinho mesmo. Então, assim, tinha roupa não, só a calça. Então você já chegou sendo missionária. Então, assim, aí eu fico pensando, é por isso que hoje eu não consigo ficar parada na igreja, sentada no banco. Porque ninguém me chamou para ir para a igreja. Eu não fui chamada para ir para a igreja, fui chamada para trabalhar na igreja. Fui chamada para ir para o campo missionário. Para o campo missionário. Então, eu acho que é uma bênção de Deus ser missionária, né? Eu fui chamada para ser missionária. Quando eu fico pensando, meu Deus do céu, eu fui chamada para ser missionária, ninguém me chamou, porque hoje a gente vai, chama as pessoas, né? E adula para ir para a igreja, não, eu fui chamada para ser missionária. E aí, minha amada, eu fui, passei um mês, assim, passei mais de 15 dias visitando todos os dias, a gente saía para fazer visita, eu passava quase o dia inteiro, né, fazendo visitando a casa das pessoas, porque ele não conhecia, eu conhecia todo mundo. Ela era um povoado, mas era um povoado grande, tinha bastante lugares assim ao redor, né? E aí a gente foi de casa em casa, todo dia a gente ia, e a gente pegou amizade, então à tardezinha a gente ficava, e quando começou a conferência, aí às tardes a gente ficava organizando os estudos bíblicos e os slides. Eles me davam, ele dizia assim, Gelsa, separa aqui os slides. Assim, aí separava, né, olhava, assim, eram os slides que passavam no projetorzinho, não é esse projetor chique não, viu? É o retroprojetor. É o retroprojetor. Ia botando as imagens e tirava. Isso, botava as imagens quadradinhas assim, né? Aí tirava, e aí tinha dia que ele dizia assim, a minha tarefa era organizar os estudos bíblicos, porque vinham os montes assim de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 22 parece, ou 28 lições, e a gente tinha que separar Então, ele pedia para fazer isso, separar as lições. Depois ele me pediu, ele nunca me disseram assim, Gelsa, você quer tomar um estudo bíblico? Nunca me ofereceram um estudo bíblico, mas eles diziam assim, Gelsa, olha, você precisa hoje, porque hoje não vai ter ninguém para ajudar a gente à noite. Quando começou as conferências, né? Não vai ter ninguém para ajudar a gente à noite. Só é eu, você, Samuel. Porque o evangelista era o Washington. Samuel era o ajudante. E
eu era ajudante também, entendeu? Eu me transformei na ajudante. Então, eu tinha que, à noite, fazer o seguinte. Então, eu tinha que me preparar de tarde. Como eu não sabia assim, onde era que estava Mateus, assim, porque eu não lia a Bíblia antes. Aí, à tarde, eles faziam assim, Gelson, você precisa responder essa lição para poder, de noite, você ajudar o pessoal a abrir a Bíblia. Então, já vá aqui se familiarizando para poder, de noite, você ajudar o pessoal. Porque se ele não tivesse me oferecido um estudo, querida, eu não tinha ficado. Então, Deus sabe exatamente como trabalhar com cada uma das pessoas, de forma individual, no nosso individual. E aí eu fiquei ajudando, e trabalhamos. Quando terminou o mês, misericórdia, eu já tinha cortado as roupas de minha mãe, eu já tinha feito coisa, porque eu ficava constrangida de ter que ir com aqueles shortinhos, e eu não tinha saia, eu não tinha outro tipo de roupa. Mas aí foi uma bênção. E foi assim que me tornei crente, né? Você se batizou na conferência? E aí, quando terminou a conferência, aí eu me batizei no Rio, né? Batizei no Rio. E aí os missionários foram embora depois de um tempo e eu fiquei lá como diretora da igreja.